Que ótimo. Boa noite, Samantha. Acho que respeito aí todo mundo que já chegou no horário também. Nós vamos estar aí guardando as pessoas, elas vão chegando. Aí nós já vamos aí, né, estar conversando e falando um pouquinho como dessa vida sua. Primeiro, assim, quero agradecer você, Samantha, por ter aceito esse convite. Você também se formou, né, assim, CFTO, como eu. Você formou, acho que em São Paulo, né? Eu formei lá no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. E te acompanho nas redes sociais, no LinkedIn. Então, toda vez que vejo, né, você postando, fiquei muito impactado, como eu te disse antes, né, hoje ainda, assim, com o tema, quando você aborda, né, eu via que você estava ali fazendo um trabalho com lideranças, fazendo uma mentoria, um trabalho excepcional, o título, Liderança com Ousadia. Então, você também traz nessa formação, né, que vocês fizeram com a Brené Brown. Então, a gente pensar nessa vulnerabilidade. E eu vou deixar que você se apresente, porque acho que você tem uma história aí, né, muito rica e consegue passar para nós melhor do que talvez se eu fizer essa cerimônia. Fique muito à vontade, sinta na sua casa, né? Você está em casa, que ótimo, então sinta-se na casa, entre também para as nossas casas, né? Nessas casas virtuais aí que nós estamos, e a fala é toda sua, e nós estamos aqui para te escutar e aprender com você. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Obrigada, boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão ouvindo a gente. Eu estou muito honrada de estar aqui hoje falando de um tema que eu tanto amo, né? Dois temas, né? Vulnerabilidade e felicidade, juntar esses dois temas. E eu vou passar aqui, então, vou começar passando nossos slides falando sobre um pouquinho da frase que me marcou muito quando eu comecei a fazer esse trabalho com a Brené, que não tem como atingir a coragem se abraçar a vulnerabilidade, né? Quando a gente aprende isso, é bem libertador, bem libertador. E aí, para falar um pouquinho do meu currículo, eu sou jornalista há 20 anos já, trabalhei de redação, assessoria de imprensa, comunicação interna. Me formei em coaching, em produtividade, em São Paulo, pelo IGT e pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Fiz a formação de liderança com ousadia pelo Instituto Brave Leaders, da Brené Brown, lá em Nova York. E sou Chief Happiness Officer pela Reconnect. E isso realmente foi a cereja do bolo, realmente, desse trabalho todo lindo que a gente começou a fazer, né? Eu trabalho hoje com a Regina Oliveira, que é minha sócia, e ela tem também 20 anos de experiência na área de marketing, então já é um complemento. Ela tem uma formação muito parecida com a minha, só que ela também traz elementos da comunicação não violenta e da produtividade. Então, hoje a gente dá um treinamento muito bacana de liderança com ousadia, que não só traz a pesquisa e o trabalho da Brené, mas também traz todos esses outros elementos de psicologia positiva, comunicação não violenta, uma série de outros trabalhos muito importantes. E aí, para começar a nossa fala, né, eu queria trazer as duas palavras, né, do tema da nossa palestra, que é a vulnerabilidade e a felicidade. Elas são duas palavras que parece que são distintas, mas na realidade elas são muito complementares, né? E elas, quando mencionadas, né, há muito tempo, desde o trabalho, desde quando a Brené iniciou o trabalho dela, e também até hoje, essas palavras, quando mencionadas em palestra e reunião, elas geram e tal, as pessoas meio que faziam uma brincadeirinha. Mas essas duas palavras juntas, elas ajudam a empresa a alcançar o que a empresa mais deseja, que é o resultado e o lucro. E o resultado e o lucro, eles são atingidos com pessoas. E são essas pessoas que a gente quer trazer para perto da gente, quer ajudar, quer ouvir, né? E aí, para aproximar a vulnerabilidade da felicidade, é preciso entender o significado da palavra vulnerabilidade, né? E os mitos que rodeiam essa palavra, né? E sem a gente entender isso tudo, é muito difícil você ultrapassar os obstáculos que surgem nas empresas. E aí eu vou falar
são 6 mitos, né, que rodeiam a vulnerabilidade. E quando você abraça a vulnerabilidade é uma ferramenta de confronto, né, uma ferramenta de encarar o desconforto. Quando você aprende essa ferramenta, você se liberta, mas você tem que ultrapassar esse mito para atingir, para conseguir desenvolver essa habilidade. Então, a gente vai falar sobre esses mitos e eu acredito que, no final, vocês já vão estar um passinho a mais de abraçar a vulnerabilidade com menos medo. Então, o primeiro mito que eu queria abordar aqui é que a vulnerabilidade é uma fraqueza. A gente traz isso desde a infância, e acreditar que a vulnerabilidade é uma fraqueza é a mesma coisa que acreditar que qualquer sentimento é uma fraqueza. E quando a gente abre mão das nossas emoções por medo, significa a gente se afastar da única coisa que dá sentido para a nossa vida. Então, quando a gente rejeita a vulnerabilidade, a gente rejeita porque a gente associa com o medo, com a vergonha, com o sofrimento, com a tristeza, com a decepção, com sentimentos que a gente não quer encarar. Só que a gente esquece que a vulnerabilidade também é o berço do amor, da aceitação, da alegria, da coragem, da empatia, da criatividade, da confiança e da autenticidade. Então, vamos ter o exemplo aqui do amor. Né? O amor é o sentimento que mais traz vulnerabilidade para a gente, mais gera vulnerabilidade na gente. Por quê? Porque ele é incerto e ele oferece riscos. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você consegue imaginar a sua vida sem amar e sem ser amado? E a mesma coisa que acontece com a alegria e com a felicidade. A gente são sentimentos, comportamentos, ações, emoções que a gente começa a perceber que traz realmente muita incerteza, muita insegurança, muita vulnerabilidade. Só que a gente não consegue viver sem eles. Então, é aí que a gente tem que começar a prestar atenção. E aí a Brené ela fez uma pesquisa e ela perguntou para as pessoas o que a vulnerabilidade era para elas. E aí ela trouxe todos esses elementos. Eu pensei em alguns aqui que eu achei mais relevantes, que é o expressar uma opinião impopular, se defender ou se impor, pedir ajuda, dizer não, começar um próprio negócio, ter o primeiro encontro após um divórcio, dizer eu te amo, se apaixonar, ser demitido, demitir, ter fé e pedir perdão. Essas ações, se vocês forem prestar atenção, elas dão muito medo, elas dão muita incerteza, elas dão muita insegurança. Mas vocês acham que essas ações são fraqueza? Você consegue imaginar isso como uma fraqueza? Então é aí que esse mito começa a cair por terra. A vulnerabilidade é o sentimento que a gente encara, é a emoção que a gente encara em períodos de incerteza, insegurança e exposição emocional. Então, quando você tiver com insegurança, no momento de incerteza e com exposição emocional, você pode ter certeza que você está passando por um momento de vulnerabilidade. E aí, para quebrar esse mito, a Brené esteve junto com soldados do exército, e aí, conversando sobre isso, ela ouviu a seguinte frase, que não existe coragem sem encarar uma vulnerabilidade gigantesca. Não existe. Então, vamos dar um exemplo. Você é um soldado, você está na trincheira. Você está lá na trincheira e você precisa avançar. Você está ali, você precisa confiar nos soldados que estão ao teu redor, no teu general. Você precisa confiar, mas você está num momento de extrema incerteza, de extrema insegurança, de extrema exposição. Você pode morrer a qualquer momento. Mas, mesmo assim, você precisa superar esse medo e avançar para as linhas inimigas. Né? Confiar que você vai ser protegido pelos seus colegas. Se você não abraçar essa vulnerabilidade, não abraçar essa incerteza, não dar aquele passo apesar do medo, você vai ficar na trincheira o resto da vida. E é capaz de cair uma bomba lá dentro e você morrer da mesma forma. Então, você vai continuar correndo riscos. Então, a mensagem que a Brené traz aqui é que você tem que, sim, que abraçar a vulnerabilidade. E aí, quando a gente vai para o próximo mito, que é um mito, você vai perceber que um mito está ligado no outro. O próximo mito é: a vulnerabilidade não é para mim. E aí eu tenho uma notícia um pouco desconfortável para você. Ou você lida com a vulnerabilidade, ou ela lida com você. Você não tem como fugir.
Quando você resolve lidar com a vulnerabilidade, você assume a direção do carro. Você opta por dominar a vulnerabilidade, fazer isso de forma consciente e aprende a encarar essa emoção. E aí você entende que essa vulnerabilidade ela guia o teu pensamento e o teu comportamento de uma forma que você continue alinhado com teus valores e com a sua integridade. Mas quando você escolhe não lidar com a vulnerabilidade, se você é do time que a vulnerabilidade não é para mim, você vai sentar no passageiro, você vai virar o passageiro. Você vai deixar que o medo guie o seu pensamento e o seu comportamento sem a sua consciência, sem a sua permissão. Você não vai ter o controle. E aí eu quero fazer uma seguinte pergunta. Pega uma pessoa que você confia e pergunta para ela como você se comporta quando você está se sentindo vulnerável. Se você tem essa consciência da vulnerabilidade, a resposta dessa pessoa vai ser muito parecida com a sua percepção. Só que se você é do time do não é para mim, você vai com certeza ter um feedback difícil quando a pessoa te der essa resposta. Sigo sozinho. E aí é muito engraçado porque é comprovado cientificamente que o nosso cérebro ele é moldado para a gente viver em vínculo, para a gente ter vínculo com outras pessoas. A gente foi moldado biologicamente para a gente interagir com as outras pessoas. A gente precisa de ajuda para trilhar as novas maneiras de ser. E a gente precisa de pessoas que nos ajudem e não nos julguem. Né? E o julgamento a gente vê que é o grande vilão de toda a interação, de todos os obstáculos que impedem uma liderança ousada. E uma coisa muito interessante também é que a gente gosta muito de ajudar, mas a gente não sabe receber ajuda e não sabe pedir ajuda. E isso aí é muito interessante, porque quando você recebe a ajuda de coração aberto e sem julgamento, você consegue dar a ajuda de coração aberto e sem julgamento. Então, quando você começa a perceber, se você o cerne de tudo isso é atenção plena. Começa a perceber, começa a ter atenção plena no teu comportamento, se você está julgando o comportamento, a ajuda que você recebeu, se você está julgando a ajuda que você recebeu e que você deu. Né? Quando você começa a ter atenção plena, você começa a se pegar no flagra, até mesmo quando você está julgando. E não tem problema se assim, eu fiz um julgamento agora e eu percebi 1 minuto depois. Não tem problema, mas você percebeu. Isso é um exercício, você não vai aprender do dia para a noite. É um passinho de cada vez. E um pequeno hábito de cada vez. Quando você toma consciência de que você mudou, quando a chave virou lá atrás e você não tinha nem consciência. Quando você toma consciência, você já mudou por completo. Um outro mito interessante é que a confiança vem antes da vulnerabilidade. Então, a gente cresce, né? A gente tem, lá na nossa família, na nossa escola e tal, uma ideia de que a vulnerabilidade é para perdedor. Né? Então, se eu for idiota o suficiente, eu vou mostrar minha fraqueza e aquela pessoa vai usar isso contra mim em algum momento. E não é bem assim. Né? E aí, quando a gente começa a trazer o debate da confiança e da vulnerabilidade, a gente traz 2 perguntas. Como eu sei que eu posso confiar em alguém a ponto de ser vulnerável? E a outra pergunta é como eu posso construir a confiança sem nunca arriscar ser vulnerável? E aí, quando a gente joga essas 2 perguntas na nossa aula, tem até um debate, né? Me traz aquela ideia do ovo ou a galinha, o que vem primeiro, né? E, na verdade, a resposta é muito simples. A gente precisa confiar para ser vulnerável e a gente precisa ser vulnerável para construir a confiança. Então, a gente não vive, mais uma vez, então, todos os mitos, a gente está vendo que a gente não tem como fugir da vulnerabilidade. Ou a gente abraça ela, ou a gente vai ser dominado por ela sem o nosso consentimento, sem o nosso controle.
E aí, foi um outro mito que gerou muito debate também nas nossas aulas, é que a vulnerabilidade é a exposição. Então eu tenho que me expor, abrir tudo, falar tudo. Não. A vulnerabilidade, quando ela não pode ser usada como uma ferramenta de marketing, nem como uma estratégia de revelação excessiva. Né? Os líderes ousados, eles são vulneráveis e, mesmo assim, eles revelam muito pouco. Né? O líder não precisa saber tudo, mas ele precisa buscar essa informação, ele precisa passar segurança para a equipe dele. Ele precisa se mostrar vulnerável para aquela pessoa falar, cara, ele é um ser humano como eu. Né? Eu estou aqui, eu vou revelar, eu estou aqui, eu também estou, estamos vivendo esse momento de pandemia, é um momento incerto, é um momento de insegurança para todo mundo, eu também estou sentindo isso. O que eu não souber, eu vou buscar essa informação, mas é importante que vocês dividam comigo as preocupações, né? Se tem alguma coisa que você ouviu de algum outro colaborador, traz para mim para validar, a gente está junto nessa, e me mostra como que eu estou oferecendo esse apoio. Esse apoio que eu estou te oferecendo tá legal? O que mais eu preciso melhorar? É isso que um líder faz. Ele traz segurança e ele anda junto com a equipe. Não é uma exposição excessiva que a gente vai ver lá na frente, né, de desespero. E aí, uma técnica para você determinar até onde você vai é você botar uma régua, é você fazer um limite. Um limite para você saber se você está revelando demais ou não. Né, você tem que saber o limite, normalmente a gente fala com o limite do nosso desconforto. Então, você precisa saber, né, da empresa até onde você pode ir, até onde é permitido, até onde não é, até onde está confortável para você e não está. Você precisa estabelecer limites. Mas não é por isso que você vai se afastar. Então, no momento de crise, eu não posso ficar desesperado, mostrar esse desespero para minha equipe, mas eu também não posso me afastar dela e não dar nenhuma informação, deixar a minha equipe no escuro. Porque aí eu vou quebrar vínculo, eu vou quebrar a confiança, as pessoas vão ficar desesperadas. Aconteceu um caso aqui recentemente, as pessoas não sabiam o que fazer, não sabiam o que estava acontecendo e foram procurar emprego, foram mandar currículo. Aí isso acaba com comprometimento. E aí acaba com a felicidade por consequência, né? Então, a vulnerabilidade sem limite, ela é confissão, desespero, manipulação. Então, por isso que é importante a gente estabelecer essa régua, né? Não sair aí gritando, desesperado, e eu não sei o que fazer, né? Não é assim. É uma coisa que você está no controle da sua equipe, você é responsável pela sua equipe, então você tem que estar junto com ela. E aí, o último mito da vulnerabilidade é que você pode se livrar da incerteza e do desconforto da vulnerabilidade. Isso é impossível. E aí, quando a gente traz esse mito, é porque, assim, conversando com pessoas que trabalham, existem pessoas que trabalham para eliminar a vulnerabilidade dos sistemas, no intuito de reduzir riscos. Né? Então, são advogados, engenheiros, pessoas que trabalham com segurança, pessoas que trabalham com tecnologia, elas foram moldadas, elas ganham, a vida delas é para eliminar essa vulnerabilidade. Só que essa é uma vulnerabilidade sistêmica. E o que a gente está falando aqui é uma vulnerabilidade relacional. E aí você imagina como é eu falar para uma pessoa abraçar a vulnerabilidade relacional quando ela passou a vida inteira trabalhando para eliminar a vulnerabilidade sistêmica. Isso dá um nó na cabeça dela. E justamente são essas pessoas que mais precisam do treinamento, né, do autoconhecimento, de todo esse trabalho que a gente faz de liderança com ousadia, porque elas estão no modus operandi. E elas têm algum momento, para lidar com a equipe dela, ela tem que virar a chave e começar a ir para o outro lado de abraçar a vulnerabilidade. Bom, e aí, falando de todos esses mitos, aí eu trago uma frase do Daniel Goleman, que é o pai da inteligência emocional, né, que ensinar as pessoas a sintonizar com as suas emoções com a inteligência e expandir os círculos de cuidado. A gente pode transformar as organizações de dentro para fora e fazer uma diferença positiva no nosso mundo. Isso tudo que a gente está vendo até agora é uma construção. Então, primeiro, eu preciso entender o que é a vulnerabilidade, quais são os mitos que cercam, e aí eu vou começar a
a galgar outros passos. E aí todo mundo está fazendo essa pergunta, mas então como é que eu vou abraçar a vulnerabilidade para atingir a felicidade nas organizações? Depois que você entende as mentiras, que é da vulnerabilidade, você vai começar a entender quais são os obstáculos que nas organizações que são causados por você não enfrentar essa vulnerabilidade e que impedem a liderança ousada. A Brené fez uma pesquisa com vários CEOs perguntando, né, o que na cabeça deles qual era a habilidade de uma liderança ousada, de uma liderança corajosa, e eles não souberam responder. 80% disse que não souberam responder e 80% que não conseguiu responder, eles deram os obstáculos para uma liderança corajosa. Né? Então, eles não sabiam. A vulnerabilidade, ela é o pilar, um dos 4 pilares para o desenvolvimento da liderança corajosa. Né? Então, quando você aprende sobre a vulnerabilidade, você já está um passo bem avançado da liderança corajosa. E aí, para você abraçar a vulnerabilidade, você precisa entender quais os obstáculos que ela causa, né? no fato de não abraçá-lo. E aí, desses obstáculos, são vários, eu pensei alguns para a gente falar. A gente evita, por exemplo, conversas difíceis, evita dar feedbacks honestos e produtivos. E normalmente porque a vulnerabilidade, a gente evita o desconforto, né? Você encarar a vulnerabilidade é desconfortável. Você encarar o seu medo, encarar suas emoções, encarar o que é incerto, inseguro, dá trabalho, é desconfortável. Então, quando você evita conversar com as pessoas sobre um assunto que é desagradável, desconfortável, você está criando um monstro, você está criando um problema. Porque alguma questão que poderia ser resolvida com one-on-one, ela vai virar um problema gigantesco, porque você só está colocando debaixo do tapete. Ou você tá conversando assim bem rapidamente e não se conectando com a pessoa. E cada obstáculo está linkado um no outro. O próximo, por exemplo, as pessoas elas não se dedicam para reconhecer e lidar com os sentimentos dos seus liderados. E aí depois elas gastam um tempo enorme gerenciando o comportamento problemático. Então é um reflexo de você evitar conversa e feedback. Porque quando eu não sento com o meu liderado, quando eu não quero entender o que está se passando com ele, fulano, como é que foi seu final de semana? Seu filho melhorou da dor de dente? Se eu não me conecto com ele, com a dor dele, com o que está acontecendo com ele, se eu não encaro o problema, um problema que eu tenho com ele, se eu não sei o que ele está sentindo, isso vai virar uma coisa enorme. Vai começar a crescer. E aí, lá na frente, mas aquele rapaz era tão bom, vendia tão bem, era um rapaz tão educado, tão feliz, e agora ele está tão agressivo e tal. Se eu não sento para entender o que está acontecendo com ele, aquilo vai tomar uma proporção que existem casos, histórias, né, da Volkswagen e outras empresas que não conseguiram lidar, né, não recebiam o colaborador com uma ideia, com um problema e tal, e tiveram uma crise tão grande que quase faliram, justamente porque não sentaram para conversar e para dialogar. E aí um outro obstáculo é que, com tudo isso que a gente falou, a confiança fica reduzida, porque não tem vínculo, não tem empatia. Eu não me importo com o sentimento da outra pessoa. Eu não sento para saber o que está acontecendo com ela. E aí, acaba que quem é que vai se comprometer sem vínculo e sem empatia? E aí a gente vai para o próximo obstáculo, que não existem pessoas suficientes assumindo riscos e compartilhando ideias ousadas. As pessoas têm medo de ser criticadas por tentar alguma coisa e fracassar. Então, vamos lá, se a pessoa não quer saber do meu sentimento, se eu não tenho vínculo, se eu não tenho empatia, provavelmente eu sou criticado, eu sou julgado quando eu dou uma ideia. Eu vou chegar numa reunião e eu vou dar uma ideia fora da caixa? Eu vou dar uma ideia inovadora? Eu vou sugerir alguma coisa? Eu vou falar sobre alguém que está cometendo um erro ou um comportamento antiético? Não, eu vou ficar quietinho na minha. E aí a gente passa por reuniões que não são produtivas, as pessoas não trazem informações, as pessoas têm medo de se expor por medo de ser julgado, né? Tem muito julgamento, muita vergonha, é como cupim dentro da empresa. E aí quando você vê, já está tudo podre, corroído, sabe? Então é muito sério isso, a gente tem que olhar com muito cuidado
para isso. A vergonha e culpabilização de mais e responsabilidade e aprendizado de menos. Então, quando acontece um problema, né, chegamos naquele problemão, ao invés de procurar a solução, ao invés de eu pegar assim, cara, fracassei, errei, o que eu aprendi com isso, né? Como que eu vou resolver? As pessoas ficam procurando culpados e apontando o dedo, gerando vergonha. E isso vai fazendo com que a pessoa se feche ainda mais. E aí, o comprometimento dela vai para o ralo. Os valores organizacionais são fracos e não são colocados em prática. Nas nossas aulas, quando a gente entra no valor, a gente começa a entender que as pessoas não conhecem, elas não se conhecem, elas não sabem qual é o seu valor. E muitas vezes, na maioria das vezes, elas também não sabem quais são os valores da empresa. O valor da empresa ele pode estar muito bem claro, mas se ele só está num quadro pendurado na parede, se ele não é colocado em prática, ele não serve como exemplo para as pessoas. Ele não estimula as pessoas, ele não dá significado, não dá propósito para as pessoas. E aí, como é que você quer que uma pessoa siga o exemplo da empresa, siga o valor da empresa, se a empresa não coloca isso em prática? E a mesma coisa para a pessoa, tá? Eu não posso declarar um valor e eu não colocá-lo em prática. E aí, o último obstáculo que eu acho muito importante colocar é que o perfeccionismo e medo impedem as pessoas de aprender, né, de crescer, de dar um passo adiante. A gente fala muito na nossa aula sobre o perfeccionismo, e há muito tempo que o perfeccionismo já não é um sinônimo de qualidade, né? Ele paralisa, é igual o medo. Tudo bem você ter medo, mas ele não pode te paralisar. E o perfeccionismo ele é diferente do autoaprendizado, daquele de você querer saber mais, de você querer ser melhor, né? Do autodesenvolvimento, é completamente diferente. Então, quando a gente entende os mitos e entende os obstáculos, você começa a ver o porquê desses números, né? Os prejuízos causados pelos obstáculos. Uma vez na nossa formação, né, de CEO, a gente perguntou como é que a gente faz para levar isso para um CEO e vender a ideia da felicidade. E aí uma colega muito querida falou, comece pelo vilão. Comece pelo prejuízo, comece pelos números que impactam o comprometimento e o desenvolvimento, né? Impactam o resultado da empresa. Então, vamos lá. Segundo, não estou eu que estou falando, o Gallup e a Deloitte, que fizeram várias pesquisas, 27% dos brasileiros são engajados. Apenas 27% dos brasileiros são engajados. 33 milhões de pessoas sofrem com burnout. E só nos Estados Unidos, o descomprometimento dos colaboradores gera um prejuízo de até 550 bilhões de dólares. Então, são números muito, muito expressivos. Que, cara, se você se você mostra isso para um gestor, para um CEO, e ele não acha isso importante, então a empresa ela tem todos esses obstáculos. Todas as empresas com certeza têm esses obstáculos, né? Porque isso foi relatado numa pesquisa muito ampla. Eu acredito que pelo menos 1, 2, 3 obstáculos desses uma empresa tem. Você tem esses números aí. E aí, será que isso não é suficiente para você mudar o comportamento e começar a trabalhar, olhar para a felicidade, abraçar a vulnerabilidade e olhar para a felicidade do colaborador, o bem-estar emocional dele? Eu acho que sim. E aí, uma outra pesquisa ressaltou que os colaboradores se sentem ansiosos e preocupados, em média, 84 para 240 dias no trabalho. É muito tempo. Se você pensa que aí nós temos 365 dias no ano, se você está 240 dias no trabalho, ansioso e preocupado, é muita coisa. E somente 6% falam disso com seu líder. Então, você mostra que são pessoas que não têm confiança, não têm vínculo com seus líderes. Isso tudo porque as pessoas não se sentem ouvidas, elas não se sentem pertencentes, elas não se sentem protagonistas. Os próprios líderes têm dificuldade de encarar a sua vulnerabilidade, as suas emoções, eles não querem encarar esse desconforto. Então, é muito mais fácil fugir e se esconder por trás de uma armadura. E aí, essa armadura é pesada demais para você caminhar.
Só que nem tudo está perdido, né, gente? Quando a gente abraça a vulnerabilidade, esses dados começam a mudar. E aí, mas ainda assim, é preciso alguns passos para você alcançar a felicidade. Né? Você, agora que a gente conheceu tudo isso, toda a parte ruim, a gente tem que começar a conhecer o que é a felicidade. Né? Será que ela é intangível? Será que ela é holística? Como que a gente pode fazer para alcançar isso? Em primeiro lugar, é preciso entender a diferença entre satisfação e felicidade. Quem é CEO já escutou muito isso nas aulas, né? E não basta a satisfação, ao meu ver, né? Não basta fazer ações esporádicas, compensações. Então, vamos lá. A frutinha lá no andar, né, todos os dias, a ginástica laboral, o day off no aniversário. Isso tudo é satisfação, é compensação. Então, elas geram satisfação, mas elas não alcançam a felicidade, porque a felicidade é muito mais profunda. A felicidade não é aquilo que eu dou para o colaborador, mas é como ele se sente. Então, quando eu falo de felicidade, eu falo de implantar relações que melhorem os resultados individuais, que melhorem as relações entre as pessoas, né? E aí, vamos lá, a gente tem que despertar sentimento de gratidão, de pertencimento, sentimento de empatia, de resiliência, de você aprender a fracassar, aprender a se levantar depois de um fracasso, aprender com esse erro, com esse fracasso. Esses são os pilares fundamentais que suportam você no momento de crise, né? E melhoram o relacionamento interno. Agora, você imagina nessa pandemia como as pessoas precisavam disso, precisavam ter essas ferramentas. A vulnerabilidade, ela foi muito democrática. Ela atingiu do CEO ao faxineiro. Todo mundo se sentiu vulnerável. Da mesma forma. Não mudou, sabe? Então, foi o único momento que ficou todo mundo no mesmo barco, né? E só quando a gente abraça a vulnerabilidade que a gente consegue atingir um conceito de atenção plena, de escuta ativa, de liderança servidora, que é necessário na implantação de um plano de felicidade, por exemplo. E é trazer significado e propósito para o trabalho das pessoas. Certa vez, o presidente Kennedy chegou na NASA e foi conversar com um faxineiro, perguntou o que ele fazia lá. E ele falou, eu ajudo o homem a ir para a Lua. Eu estou levando o homem para a Lua. Então, ele não era só o faxineiro. Ele estava lá, o trabalho dele tinha um significado, ele tinha um propósito. Mas esse trabalho, gente, não é fácil, tá? Eu não estou falando isso aqui, eu não estou no mundo da poliana, no mundo lúdico, não. Dá trabalho. Sentar e ouvir as pessoas dá trabalho. E aí, a empresa, você fala assim, empresas com milhões de pessoas, né, precisam implantar as pessoas. Fala assim, poxa, eu tenho uma empresa com muitos funcionários, como é que eu vou sentar com um, né, e conversar e fazer a escutativa? A gente vai explicar isso. A gente só precisa entender que a felicidade, uma empresa com felicidade, ela tem funcionários que produzem mais, né? Funcionários felizes produzem mais, geram melhores resultados financeiros, eles faltam menos por doenças, né? A empresa tem menos turnover, eles são mais leais, comprometidos, eles divulgam a empresa, eles têm melhores resultados, então a gente tem que entender isso, tá? A empresa tem que entender isso. E aí, quando ela entende isso, eu vou falar, né? Como é que eu vou para uma empresa gigante implantar, né, essa escutativa, esse trabalho? Você pode começar de cima para baixo, né? Você começa com a liderança, preparando a liderança com esses treinamentos, com todo um plano de felicidade, e essa liderança vai contagiando, vai passando para os seus liderados e assim por diante, num esquema de bola de neve. Essa metáfora da bola de neve, ela veio de um estudo de Harvard, que mostrou que a bola começa a rolar quando um líder ele fica vulnerável diante dos seus subordinados. E esse comportamento é considerado corajoso pelos colaboradores, estimula, contagia e faz com que eles repliquem isso para os seus liderados. Então,
eu me senti encorajada pelo meu líder, então vou fazer isso com o meu liderado vai fazer com o estagiário dele, e aí vai virando uma bola de neve positiva, né? E aí esse estudo, uma empresa específica mostrou que a empresa ela melhorou a eficiência, os funcionários ficaram mais motivados, tiveram mais criatividade, mais iniciativa, eles superaram a concorrência, então tudo isso foi comprovado. Então não é eu que estou falando, né? Que é Harvard, é o estudo de Harvard que foi lá com uma empresa, fez esse estudo e comprovou. Então, com todas essas comprovações, né? Eu queria deixar uma provocação para vocês. Né? Tem um outro estudo que fala que um líder mal-humorado contagia 20 outras pessoas ao redor. E isso acontece com a positividade também. Então, eu queria deixar uma provocação para vocês. Qual é o caminho mais interessante para contagiar as pessoas? Bom, essa é o que eu tinha para compartilhar para vocês. Eu falei bastante aqui, não sei se eu falei rápido ou devagar. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou super à disposição. Olha, que legal, parabéns, Samanta, que ótimo, maravilha, maravilha, maravilha. A Gisele tem uma pergunta. Estar triste é um estado de vulnerabilidade? Não, a gente tem que entender que as emoções, não existe emoção negativa, né? Tudo na nossa vida é neutro. A gente escolhe o tom que a gente vai dar, né? Então, eu vou dar um exemplo muito rápido. Eu tive câncer. E eu escolhi não ficar triste, eu escolhi resolver o problema. Então, vamos lá, o que a gente tem que fazer? Eu fui para a solução. Eu poderia ter ficado presa na tristeza. A tristeza é um sentimento que ela vem. E aí, o que a gente trabalha, né? Que a gente trabalha como a alfabetização das emoções, é a gente entender, primeiro, o que é cada emoção, o que é cada sentimento. E entender o que ele é, por que ele veio, de onde ele veio. E aí eu vou entender como é que eu vou lidar com isso. Então, se eu tô triste, existe um motivo. Então, eu vou falar, tá, por que eu tô me sentindo assim? Deixa eu voltar lá atrás. Daí você começa a investigar, a ter curiosidade, a descascar essa cebola. Eu tô ansiosa. Eu tô ansiosa porque hoje eu sou autônoma, não sei se eu vou ter a minha renda lá no final do mês. Espera aí, Então, o que eu posso fazer, né? Tem coisas que você tem controle e tem coisas que você não tem controle. Então, o que eu tenho controle? Eu vou entrar na minha planilha e vou ver como é que está a minha planilha para os próximos meses, o que eu posso tirar, o que eu posso controlar. Ali eu consigo me sentir segura. Ok, tá tudo certo, eu tenho aqui algumas entradas e tal. Bom, tá tudo certo, ufa, não preciso mais me preocupar. Uma coisa muito interessante com relação às emoções é que a gente cria muita história na nossa cabeça. Nisso a gente trabalha muito isso no curso da liderança com ousadia. A gente nem sempre tem todas as informações. A gente tem que trabalhar com a atenção plena e a curiosidade. Quando a gente não tem todas as informações, a gente começa a colocar nossas crenças limitantes, as nossas ideias nos buracos onde a gente não tem informação. E aí eu procuro falar muito. Tem um ditado que eu usei um quadro, botei um quadro no meu escritório falando: o que eu vejo, eu crio. O que eu crio, eu sou. O que eu sou, eu faço, e o que eu faço, eu tenho. Então, a história que eu crio na minha cabeça, se eu começar a acreditar nela, ela vai virar um sentimento. Esse sentimento vai virar uma ansiedade, e eu vou começar a agir de acordo com isso. Então, não, a tristeza não é uma vulnerabilidade, ela é uma emoção que precisa ser investigada. Que bom, que bom. Anotem aí todos os contatos da Samanta. Eu esqueci de passar, foi tanta emoção, Gustavo, boa noite. Ótimo. E obrigado, tá? Eu quero agradecer essa oportunidade e eu fico muito feliz de estar com tanta gente fera aí nessa Semana da Felicidade. Não, você deu show aqui. Aquele medo que você estava, eu não sei de onde veio esse medo, não, mas tudo bem. Medo é isso, né? Para nós nos prepararmos melhor, né? Deve ser, com certeza. Que maravilha. Vai com medo mesmo, né? Isso, vai com medo mesmo. Que ótimo. E aí você